Uma boa tarde a todos. Boa tarde à mesa diretora, na pessoa do vereador Luzimar, Silas Dega, os demais vereadores, a qual eu cumprimento na pessoa da vereadora Danil, aos ouvintes da Rádio Maranatá, aos internautas que estão nos assistindo e o pessoal que se encontra na galeria, obrigada pela presença. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada. Uma boa tarde aos membros da mesa diretora, aos demais vereadores, ao pessoal da galeria, aos internautas e ao pessoal que nos ouve pela Rádio Maranatá. Sessão extraordinária, chamada da sessão extraordinária, 23/4/2014. Danilson Narelli Prada. Presente. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Edna de Cássia do Nascimento dos Anjos. Presente. João Antônio de Moraes Neto. Presente. José Benedito Gomes Figueira. Presente. José Roberto de Andrade. Presente. Lineu Hamilton Cunha. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Roberto Rodrigues Jovem. Presente. Silas Fernandes. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Valdeir Bezerra. Presente. Valdomiro Brizolari. Presente. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Primeiramente, eu gostaria até de deixar que pairou-se uma dúvida no ar até esses 2 dias, desde ontem para cá, em relação a essa sessão extraordinária. O projeto, não, um deles, né, o projeto que é o item segundo de votação, a respeito do reajuste salarial dos servidores municipais, deu entrada nessa Câmara na data do dia 16 de abril. E houve um erro que deveria ser acertado, no valor, um número, que era 5,41 e 5,71, que foi o reajuste da Câmara. Então, ele teve que voltar, por isso que ele deu entrada na Câmara, novamente ele foi protocolado no dia 17. Só que eu deixei a secretaria, as funcionárias da secretaria ciente, para estar entregando a todos os vereadores esse projeto. Então, não é um projeto que chegou de afogadilho, teve esse tempo, tá, desses dias, para ser analisado, e como a gente está ouvindo falar, tá, não foi, houve um tempo, sim, hábil para estar se analisando os projetos. Então, eu queria deixar claro isso, que não deu entrada às vésperas do feriado, teve, sim, que se fazer um ajuste no projeto, então, por isso que ele deu entrada novamente no dia 17. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do edital de convocação da sessão extraordinária. Boa tarde à mesa diretora, na pessoa da presidente Edna e aos demais vereadores. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Maranatá, os internautas de plantão e as pessoas da galeria, a imprensa. Seja todo bem-vindo a esta Casa de Leis. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, edital número 008/2014, de 22 de abril de 2014. Convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Américo Brasiliense para o dia 23 de abril de 2014. A presidente da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe é conferida pelo artigo 37, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense, pelo presente edital, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária realizar-se no dia 23 de abril de 2014, às 16 horas, em sua sede, a Rua Manuel Borba, 298, nesta cidade, para fim específico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 006/2014 dispõe sobre a transformação de emprego público da Secretaria Municipal de Função de Confiança, de livre atribuição e distribuição dentre os servidores municipais concursados. Artigo 1º. O emprego público de secretário municipal, atualmente previsto no anexo 1 do quadro pessoal permanente, passa a natureza de função de confiança, integrando ao anexo A2A, quadro pessoal, função de confiança da Lei Complementar número 114, de 16 de junho de 2011, livre atribuição e distribuição dentre os servidores municipais concursados. Artigo 2º.
as despesas decorrentes da execução desta lei complementar onerarão a dotação próprias constante no orçamento vigente suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrária. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 4 dias do mês de abril de 2014, Cleide Aparecida Beste Ginato, prefeita municipal. Em discussão, projeto de lei Lei Complementar 006/2014. Palavra. Com a palavra, vereador Dr. Lineu Cunha. Esse projeto aí acho que é importante, porque acho que a grande maioria do pessoal aqui de Américo conhece o José Alfredo Bijaldi. Foi uma pessoa muito respeitada, trabalhou aqui na prefeitura durante 30 anos e ele se aposentou agora. Então ele era um funcionário de carreira, né? Então, como ele se aposentou, então o executivo, na pessoa da prefeita, tem uma necessidade premente de ter o seu secretário. E eu acho justo ter esse secretário assim particular, de confiança, né? Então, eu estou justificando essa apresentação, né? Que está substituindo, então, esse funcionário aposentado, José Alfredo, que trabalhou por 30 anos aqui na nossa cidade, sempre com muita qualidade de trabalho. E, então, isso aí a prefeita tem que fazer se juntar com o pessoal de cargo de confiança. Então, eu sou a favor desse item, desse primeiro item. Nós vamos votar depois, né? Nós estamos só comentando. Obrigado. Continua em discussão projeto de lei complementar 006/2014. Bom, na verdade, só complementando o que o doutor Lineu Cunha disse, o cargo de secretário municipal está sendo transformado em função confiança para vir um funcionário de concurso público. Tá? Então, é só para substituir 30 anos, mais de 30 anos, né, o José Abijaldi está à frente, agora teve que se aposentar, e que é essa transformação da função confiança para vir um funcionário de concurso público. Em votação nominal, o projeto de lei complementar 006/2014. É. 13 votos a favor, presidente. Com 13 votos a favor, nesse projeto, o presidente vota, o projeto está aprovado. Projeto de lei complementar número 007/2014. Dispõe sobre a concessão de revisão, reajuste salarial e servidores municipais do Poder Executivo de Américo Brasiliense e da outras providências. Artigo 1º. A partir do dia 1º de abril de 2014, é concedido a revisão geral anual dos salários dos servidores municipais do Poder Executivo de Américo Brasiliense, qualquer que seja a forma de provimento, inclusive aposentados e pensionistas, no percentual 6%, com base no artigo 37, artigo 10º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O salário base dos servidores municipais do Poder Executivo obedecerá a nova escala de referências e vencimentos conforme consta no anexo 1. Parágrafo 2º. As horas-aula dos professores de educação infantil e básica 1 passam a ter os valores constantes do anexo 2. Parágrafo 3º. As horas-aula dos professores de educação básica 2 passam a ter os valores constantes no anexo 3. Parágrafo 4º. A restribuição pecuniária dos profissionais do magistério que prestam serviço no município por força do convênio de municipalização que se trata o artigo 76, parágrafo 2º da Lei Complementar número 036, de 22 de janeiro de 2003, ocupantes dos cargos comissionais passam a ter os valores constantes do anexo 4º. Artigo 2º. A revisão geral anual dos subsídios dos agentes públicos é concedida na mesma data
no percentual de 5,71%. Artigo 3º. As despesas necessárias à execução desta lei complementar correrão à conta das dotações específicas do orçamento municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir do dia 1º de abril de 2014. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrária. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 15 dias do mês de abril de 2014, Cleide Aparecida Beste Ginato, prefeita municipal. Em discussão, projeto de lei complementar 007 de 2014. Palavra, né? Com a palavra, vereador Dr. Lineu Cunha. Quero desejar, então, boa tarde a todos, aos nossos colegas aqui de plenário, todo o pessoal que está aqui. Atendeu a uma grande parte da nossa convocação de todos nós vereadores para que presenciasse essa sessão extraordinária, né? E o pessoal que nos vem os internautas de plantão. É o seguinte, hoje nós estamos numa situação aqui, né? É assim, uma situação até um pouco difícil, mas nós vamos fazer a nossa função aqui, né? Antes de eu dar o meu voto, eu gostaria nesses 2 minutos e meio, de tentar dar um posicionamento da minha parte. Em primeiro lugar, nós recebemos, a doutora Edna comentou que nós recebemos antes do dia 17 de abril esse reajuste. Está até protocolado, está com data que saiu da prefeitura, dia 16, foi numa quarta-feira à tarde que saiu, né? Então, mas o que eu tenho aqui em mãos é o seguinte, esse reajuste, né, que é feito retroativo, existe a alegação, o que está me induzindo a votação, é a falta de transparência do Executivo em relação a esse reajuste. Em primeiro lugar, o ano passado nós votamos o orçamento do município, foi de 60 milhões, agora foi 78 milhões, ou seja, teve um aumento de 30% do orçamento. Segundo eu estou sabendo, corre aí pelo Executivo que o orçamento, a arrecadação do município está caindo, pelo contrário, ele subiu mais. E essa falta de transparência que deixa a gente assim um pouquinho meio assim de calça curta, porque ela deveria mostrar as planilhas de custo. Nós não estamos aqui para votar os 6%, que é pouco ou muito. Quem está com a caneta na mão é ela. Ela que tem que ter toda assim a transparência possível para fazer o levantamento, né? Realmente o município não pode ter um custeio maior do que os 6%, né? Então nós iríamos aceitar sim perfeitamente, né? Então existe, o que me induziu agora na votação, é essa falta de transparência que está tendo, né? E eu tenho aqui no jornal, são 10 índices inflacionários que existem, 10, está tudo aqui. E o pessoal usa, não estou dizendo especificamente da prefeitura, do governo, de uma maneira geral, dentre os 10, o menor é o INPC, que é esse aumento de reajuste, que é de 5,62%. O outro é aqui, 7,30, 7,55, 8,05, 6,85, 6,15, 7,81, né? Então, são vários índices de reajuste. Então, é lógico, daí por lei, né, essas coisas todas que eles usam. Pode concluir. Então, não... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu queria passar o meu tempo, doutor Lineu, para terminar. Tá. Pode então, concluir. Eu acho que, assim, devido a essa falta de transparência, né, que o orçamento está caindo, que não pode sobrecarregar todos nós aqui, porque a nossa situação aqui é altamente limitada. Aqui, assim, é o sim ou não. Nós não podemos fazer nada, nós não temos poder que me permita o pessoal que está tudo aí, né, fazendo uma presença brilhante aqui e tudo, mas o que já está sacramentado, nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Então eu quero também falar do outro lado, se por acaso a gente votar, né, contra esse projeto não pode ser entrado de novo nessa concessão. Então o funcionalismo está arriscado a nem receber esses 6%, né? Então a minha intenção é me abster de votar nem a favor, porque eu estou sendo conivente com uma situação desagradável que está apresentando, que está vindo de cima para baixo, né? E também votar contra, que vai dar uma zebra aí, votar tudo a contra,
o funcionalismo, que já está com tanta dificuldade, fica sem os 6% também. E agora, pela lei orgânica do município, lei orgânica não, pelo regimento interno, eu não posso votar, certo? Então eu vou ter que me retirar da votação, porque eu não posso votar sim, porque eu sou conivente com a situação. E não posso votar não também, porque se acontecer algum problema o não, o funcionalismo público é bem sacrificado, como todos nós, está arriscado a não receber 6%. Então, o meu voto seria de abstenção. Não votaria nem sim, nem não. Mas como não pode, na hora da votação, eu tenho que me retirar e depois retornar de novo para fazer a terceira votação. Muito obrigado. Continua em discussão projeto de lei complementar 007 de 2014. Palavra. A palavra, vereador Diego. Rapidamente aqui, inicialmente, cumprimentar a mesa diretora, demais membros, aos senhores e senhora vereadores, aos internautas que nos assistem, aos ouvintes da Rádio Maranatá e também a população presente aqui no nosso plenário. Na grande maioria nós percebemos os funcionários públicos municipais, desde já os cumprimento pela presença aqui, porque evidentemente demonstram aí uma preocupação da parte de vocês com toda a razão. Eu gostaria aqui também de rapidamente, até por uma questão de transparência, estar justificando aqui o meu posicionamento diante dessa situação. Desde já eu deixo bem claro, sem dúvida alguma, eu tenho um posicionamento totalmente contrário a esse índice que foi proposto pela Prefeitura, e isso eu quero deixar claro aqui para a população, para a imprensa, a população que nos acompanha pelo rádio, porque, sem dúvida alguma, demonstra, na minha visão, até mesmo um descaso por parte da administração em relação ao funcionalismo municipal. E eu até endosso aqui as palavras do vereador Dr. Lineu com relação à falta de transparência. Eu lamento profundamente a forma como o Poder Executivo vem tratando este Poder Legislativo. Nesse caso, especificamente, nós recebemos, sim, o projeto aqui às vésperas do feriado, ou seja, tivemos aí praticamente apenas 2 dias, né, fomos convocados para essa sessão para votarmos hoje, para não comprometermos a folha de pagamento, que possivelmente aí será fechada no dia 25, e os funcionários sabem muito bem disso. Mas eu quero aqui deixar claro esse meu posicionamento, lamento profundamente, deixo claro para a população, vereador não tem autonomia para alterar o índice, para aumentar o índice, né? Não quer dizer se o projeto eventualmente for aprovado, porque os vereadores concordaram, porque eu percebo que na grande maioria todos demonstrando uma discordância em relação a esse índice que foi proposto pela Prefeitura, mas os senhores muito bem sabem. Nós recebemos esse projeto aqui de afogadilho. Se nós não aprovarmos, não haverá esse 6% já agora no pagamento, no próximo pagamento dos funcionários municipais. Por que chegou só agora? Lamento profundamente o porquê dessa postura do Poder Executivo, mas chegou somente às vésperas do feriado. Se não votarmos, os funcionários não terão nem esse 6% agora no próximo salário, os senhores sabem muito bem disso. Eu não acredito que não é pertinente comparar. Né, em outra cidade foi concedido a mais ou foi concedido a menos, né, como algumas pessoas têm relatado aí, porque eu acredito que o município, cada município, ele tem a sua vida própria. Como disse o Dr. Lineu, a nossa realidade é uma, em outras cidades é outra. Houve um excesso de arrecadação em relação ao que estava previsto. Só para concluir, presidente, por favor. Houve um excesso de arrecadação em relação ao que estava previsto no orçamento. Isso é um fato, isso aconteceu. Por outro lado, nós não fomos chamados, nós representantes da população, para um diálogo com o Executivo. Olha, a situação da Prefeitura é essa, eu só consigo 6% por essa razão, nós não fomos chamados. Então fica difícil a gente acreditar, mas a Prefeitura não poderia dar mais que isso. Eu não posso afirmar, eu não tenho elementos para isso. Infelizmente eu não tenho, porque esse diálogo, essa transparência, não houve. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui para a população. Não concordo, tá? O meu voto possivelmente será sim, pensando nos servidores, para que não fique sem esse 6% agora no salário de abril. Mas não é um voto de concordância,
Eu só voto sim por essa razão, mas discordando totalmente e deixando bem claro, acredito que os senhores perceberam, ficamos aqui de mãos atadas. Reajuste salarial é uma decisão que tem que partir do Executivo. O Executivo tem que ter a sensibilidade de entender a situação dos funcionários diante de uma nítida defasagem salarial que se arrasta há anos. Isso é uma realidade. Tá? Reajuste salarial depende do Executivo. Aí, qual é a nossa situação aqui? Ou votamos sim para que vocês não fixem os 6%, ou votando não, essa matéria não pode voltar aqui para votação na Câmara. E depois ainda usarem aí que não foi aprovado por culpa dos vereadores. Lamento profundamente essa situação. Muito obrigado. Continua em discussão projeto de lei, lei complementar 007/2014. Palavra. A palavra o vereador Alemão. Bom, vou colocar aqui a minha posição em relação a esse dissídio, que a prefeita mandou esse projeto de lei aí para conceder esses 6%, que deixa a gente um pouco indignado. O vereador Diego, o vereador Irineu, já fez um comentário prévio aí, em relação de que é de conhecimento de todos que em abril tem um reajuste dos funcionários públicos. E a prefeita só manda na véspera da semana de conceder o aumento. Então, e sem contar a transparência. Segundo a prefeita, ela gosta de administrar, quando administra, fazer um governo de transparência. Chamar o legislativo, chamar os vereadores para discutir os projetos que é encaminhado para essa Casa de Lei. E isso não está acontecendo. Isso é toda conversa, é coisa política. Em relação ao índice, hoje ela não está concedendo nem a infração. O índice hoje está de 6,51. Então, não tem como a gente aceitar uma situação dessa, sem contar que a defasagem do salário dos funcionários de Américo Brasiliense está 62%, sem os aumentos, juros sobre juros, por deixar de ter feito, de conceder esses aumentos num período aí de 8 anos, 7 anos, deixar de dar. Foi falado também em reuniões, o que chama mais atenção também, por que agora não chamam os funcionários em áreas de lazer, ou vai mesmo nos pontos, falar sobre o aumento. Foi falado que ia corrigir, que tinha se arrependido de não ter feito isso aí. Hoje, o maior culpado do salário dos funcionários públicos está tão defasado assim, é a atual prefeita. Por quê? Só para resumir, nessa linha de raciocínio, um funcionário que ganha R$1.000 hoje era para estar ganhando no mínimo R$1.620. Então é um desrespeito que está fazendo com os funcionários públicos. Isso é desrespeito, gente. Então, os funcionarismos são parte essencial para o desenvolvimento de uma cidade. E eu fui testemunha disso por 3 anos e 4 meses, que eu estive no comando de um departamento. Eu sou testemunha disso. Então começou desvalorizando, desmotivando os professores, agora vem desvalorizar, desmotivar os funcionários públicos. Onde vamos parar com essa administração? Então, o meu voto é contra os 6%, tá, gente? Como disse, se teve uma projeção de 67 milhões e fechou com 73, são 6 milhões a mais. Aonde teve queda? Pode concluir, vereador. Ô, gente, é subestimar a inteligência das pessoas. Isso é números. Contra fatos não há argumento. Então, deixa aqui o meu protesto e o porquê que eu sou contra os 6%. Somente os 6%, tá, pessoal? Que tem folga aí, sem falar no valor do ticket também, que está próximo de 6%, que não entra na folha de pagamento. Então, fica aí a minha fala aqui em relação ao meu voto. Muito obrigado. Continua a discussão o projeto de lei complementar 007/2014. Palavra. A palavra ao vereador Luzimar. Eu tô aqui todo trajado, parecendo até vereador. Mas, na realidade, hoje eu não vou falar como vereador, não. Estou aqui neste local, mas eu quero falar como funcionário público municipal. O meu sentimento nesta tarde aqui é simplesmente de indignação. Eu
fazendo as palavras do vereador Diego. Vou votar favorável ao projeto sim, mas não por concordar também. Eu acho uma falta de respeito e eu particularmente, tá? Eu venho aqui usar uma fala no sentido que eu estava junto com a prefeita na campanha eleitoral e eu sempre batia a situação do funcionalismo público municipal e ela falava para mim que tinha se arrependido de tudo que tinha feito. Eu estou falando uma coisa aqui, ela vai estar ouvindo em algum lugar aí, e ela falava isso que iria estar melhorando. E na realidade o que vem para aqui para nós na realidade é uma bucha, tá? Quer-se dar uma justificativa aqui, mas o vereador Diego falou uma pura verdade. Eu particularmente estou aqui todos os dias, eu tive acesso só ontem a isso aqui, tá? Não existe, isso é uma falta de respeito, não existe diálogo com essa Casa de Leis, tá? Vereador aqui, na realidade, vereador aqui, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é duro, mas é só fachada. É só fachada, porque com o executivo não tem diálogo. Agora, na hora de viajar para buscar recursos, para estar recapeando os bairros aí, os vereadores é que vai atrás, tá? Mas aí faz tudo bonitinho, faz o ibope pro executivo, mas na realidade aqui o respeito, eu estou falando simplesmente de falta de respeito, tá? Agora vai se colocar aqui uma situação, porque a cidade de Santa Lúcia deu um aumento de tanto, em tal lugar deu um aumento de tanto, então vai dar uma justificativa em porcentagem, só que eu quero justificar também que o pior salário mínimo do estado de São Paulo e da nossa região é aqui de Américo Brasiliense, uma vergonha, tá? Não tem cabimento aqui, na referência 1 aqui, eu vou colocar que o cidadão tem 10 anos que ele trabalha na prefeitura, ele passou por grau B, R$743. Meu irmão, eu nunca apelei na situação de fazer despesa. Os 2 meses anteriores eu discuti com minha esposa dentro do mercado, tá? Eu falei, nossa, filha, dá uma diminuída aqui. Porque R$800 não dá para fazer a despesa. É 2 tickets meu e dela. E você receber 740, você trabalhar o mês inteiro só para se alimentar, você não veste, você não fica doente. Então, na realidade, isso é uma vergonha, tá? Então, vai ter que ter uma postura diferente, ou particularmente, a partir de hoje. Porque o ano passado se alegava que pegou a prefeitura desnorteada toda, eu até entendi, tá? Não pelo sentido político, quando foi me feita uma promessa que iria estar melhorando, e outra coisa, eu tenho um CDzinho lá em casa, eu ia até trazer, eu esqueci, tá lá o nome da prefeita no meu CD, que eu guardo com muito carinho, e nesse CD tá lá, atenção especial ao funcionalismo público municipal, e só tá tendo uma falta de respeito, tá? É uma brincadeira, tá? É uma falta de respeito. Então, vamos ter coerência nisso aí, porque na realidade eu poderia até, vai ser 6%, eu poderia estar vindo aqui até defender, tá? Se mostra para nós, senta com os vereadores, gente, eu estou dando só 6% por isso, a situação é essa, mas chega um projeto aqui, vai jogando de goela abaixo, parecendo que é uma arruma de tonto aqui, gente, não é assim não. É representante do povo. Eu estava analisando, os vereadores que estão aqui, em votos, ganhou por primeiro e por terceiro e por segundo colocado nas votações do executivo. Então aqui tem uma representação sim, então tem que ter um respeito, tá? Então eu vou votar sim, mas com muita indignação, e a minha postura aqui, tá? A imprensa está aí, a partir de hoje vai ser diferente em relação ao executivo, infelizmente. Tá? Mas é o que eu estou falando, não vem me mostrar, foi o menor índice que foi dado, gente, não tem cabimento, o ticket 6%, R$24, o meu filho sai ali, come 2 doces ali, já acabou R$24, não tem, isso não é aumento de ticket não, tá? Então, gente, é falta de respeito, tá? Muito obrigado, mas aqui fica a minha indignação, é só indignação, não tem outra coisa, é indignação. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão, o projeto de lei complementar 007/2014. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Dega. Só em relação ao projeto, eu esperava que fosse um pouco melhor o reajuste, já me perguntaram isso, mas é que nem já disseram todos aí, não depende aqui de nós. O que cabe a gente aqui, de momento, ou você apoia os 6%, que nem já disseram, ou então ficam sem os 6%. Eu acredito que nós aqui não estamos numa maioria, né, de 1.300 funcionários. Agora, vamos, da minha parte, eu voto a favor, por quê? Por quê?
porque tem muita gente no quadro de funcionário que ganha até menos que R$800 aí. Eu estou votando... Exato. Eu estou votando por essas pessoas para que haja os 6%. Mas, por favor, deixa eu concluir, por favor. É por isso que eu estou votando a favor desses 6%. Mas eu espero que a prefeita ela venha avaliar isso com carinho, porque, né, que a pressão vem aqui sobre nós. Agora, se dependesse de nós que mexesse com o executivo, com o dinheiro do executivo... Por favor, gente, não pode se manifestar. Eu gostaria de concluir, por favor. Eu gostaria de concluir, por favor. Que nem eu estou dizendo. Se dependesse de nós, seria outra história. Mas nós temos a prefeita, que ela toma as decisões e manda aqui para nós. Então, o meu voto é a favor, pensando no salário mais baixo do funcionalismo público. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar 007/2014. Palavra. Com a palavra, o vereador Trajano. Boa tarde, senhores vereadores, todos que se encontram na galeria, ouvintes na Rádio Maranatá e todos os internautas que nos acompanham. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, ser curto e grosso. Eu acho que de quando eu estou aqui, o único que deu aumento foi a senhora Neuza Barata Dottoli. Porque na gestão passada não teve aumento, foi simplesmente o reajuste. Nunca teve aumento para os funcionários. E é eles que levam a prefeitura nas costas. Eles que fazem tudo, se tudo está bem feitinho, está melhorando, é eles que fazem. Eu só fico indignado com uma coisa também. Poderia muito bem ter chamado a gente lá e falado, ó, vai dar tanto por isso, por isso, por isso. Nós teríamos argumento para falar o porquê que é esse tanto que está dando. Agora, a arrecadação aumentou legal, graças a Deus, mas não adiantou nada. O que adiantou aumentar a arrecadação se eles não vão receber nada? Agora, é a única coisa que eu falo. Na gestão passada, teve 4 anos, foi dado pelo menos o reajuste, a infração foi dada no valor da infração. Agora, nem a infração não está acompanhando. Está sendo menos que a infração. Então, infelizmente, não estou feliz, não estou contente, estou indignado também por esse motivo, porque o que faz com essa mixaria? Para quê? Agora, tem jeito para a Câmara? A hora que chega aqui, fala, ou vocês fazem isso, ou vocês fazem isso, porque quem manda sou eu. Então, infelizmente, tem que votar do jeito que o Executivo quer. Não vou contra, não vou nada, mas pelo menos explica a situação que está acontecendo. Agora, aumentou a arrecadação e não vai dar o nem reajuste para acompanhar a inflação. Então, infelizmente, isso é uma vergonha. Então, como diz o nosso vereador Diego, já houve uma vez, nós votamos, a Câmara votou contra porque foi muito pouco, realmente foi mesmo, e aí falou, os vereadores que não votaram. Então, infelizmente, eu voto a favor, infelizmente, tá? Porque não estou um pingo feliz, infelizmente. Um pouquinho, uma mixaria, é melhor do que nada, mas é mixaria. Estou votando contra a minha vontade, porque não sou contra o pessoal que trabalha, porque a prefeitura é levada por eles. Varredor na rua, um sol quente o dia inteiro para ganhar R$700, vender sorvete ganha mais que isso. Então, por esse motivo, o meu voto é assim, porque é melhor um pouco do que nada, mas eu sou contra os 6%. Isso não existe. Pode concluir, vereador. Muito obrigado. Isso não existe. Porque eu fiquei 8 anos de vereadora junto com ela outra vez, a cidade ficou maravilhosa, mas 8 anos, nenhum real, nenhum centavo de reajuste para ninguém. Então, infelizmente, eu vou continuar a indignação minha, só que nós temos que se unir aqui, chegar com ela e falar, você vai dar tanto, mas vai explicar o porquê. Porque eu voto, mas triste, porque a prefeitura é levado pelas costas de quem trabalha lá dentro. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei complementar 007 de 2014. Ninguém mais? Bom, nesse projeto, a presidente vota. Tá? Eu, como funcionária pública, também gostaria de estar tendo um aumento um pouco maior, mas, devido às circunstâncias, a gente vai ter que... Eu vou estar votando a favor também desse projeto. Logicamente, eu gostaria de estar tendo um aumento maior, mas, se a gente for analisar as regiões, Rincão deu 5,62%, Guatapará 5,62%, Boa Esperança 6,2%, Ibaté tem uma proposta de 5,62%. A nossa Câmara deu um aumento, que nosso aumento é em janeiro, de 5,71%, que é a média de dois índices, o INPC e o IGPM. E a Câmara de Mutuca, 5,91%. Então, todas as prefeituras e câmaras estão seguindo mais ou menos esses valores. Logicamente, a gente gostaria de estar dando um valor a maior, mas o legislativo ele não influi no índice. O que vem, a gente acata e vota a favor, ou então rejeita e o funcionalismo não tem esse aumento. E dado como eu já expliquei no início, esse projeto entrou no dia 16, no dia 17 ele teve que dar entrada novamente devido a um número que veio errado, tá? Mas houve um tempo para se avaliar, sim, tá? Não foi de afogadilho, como foi falado. E se a gente votar não, o funcionalismo fica sem os 6%. Então, pensando nas referências mais baixas, né? Então, nós vamos estar votando, tá? E cada um com a sua consciência vota, né? Aprova ou não esse índice de reajuste. Em votação, o projeto de lei complementar... Pela ordem, doutora Edna, por favor. Pela ordem, doutor vereador. Como combinado, eu poderia me ausentar da sessão. Peço permissão da senhora. Pode se ausentar. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu tinha... Durante a discussão do projeto, eu confirmei uma informação aqui no regimento interno e, por discordar, eu me abstenho de votar. Pode ser. Fazendo uso, presidente, do doutor Lineu e do vereador Diego, também eu me abstenho de votar. Em votação nominal, projeto de lei complementar 007. Por favor, presidente. Com 8 e 1 contra. Não apareceu? 8 votos a favor e 1 contra. Com 8 votos a favor e 1 contra, projeto de lei complementar 007 de 2014 está aprovado. Solicito a presença do primeiro secretário. Olha, só que tem que ver que a prefeita tem a caneta, mas não tem as marcas. Nós podemos produzir 6%. Para com você ver como aumenta. Nós temos que produzir 6% também. Somos nós que fazemos o trabalho com ela. Item terceiro, vereador. Projeto de lei número 031/2014 autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Mais Médico, a conceder auxílio moradia, auxílio alimentação e abrir crédito especial e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a aderir ao programa Mais Médico, instituído pela Medicina Provisória número 621, de 8 de junho de 2013, a conceder Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação aos profissionais vinculados ao programa Mais Médico
e a abrir crédito adicional especial. Parágrafo 1º. Os profissionais vinculados ao programa deverão ser reconhecidos pelo Departamento de Saúde deste município. Parágrafo 2º. A Bolsa Auxílio Moradia e a Bolsa Auxílio Alimentação são destinadas aos profissionais vinculados ao programa Mais Médico, que trata o caput deste artigo. Artigo 2º. A Bolsa Auxílio Moradia compreenderá o valor mensal de R$1.000 por profissional, conforme portaria ministerial número 23, de 1º de outubro de 2013, devendo ser empregado na locomoção ou outro meio de obtenção de moradia pelo beneficiário. Parágrafo único. A Bolsa Moradia terá prazo de vigências enquanto o profissional vinculado ao programa Mais Médico atuar na cidade de Américo Brasiliense, desde que mantida a necessidade do benefício e que haja disponibilidade financeira e orçamentária. Artigo 3º. A Bolsa Auxílio Alimentação compreenderá o valor mensal de R$500 por profissional, conforme portaria ministerial número 23, de 1º de outubro de 2013. Parágrafo único. O Bolsa Auxílio Alimentação terá prazo de vigência enquanto o profissional vinculado ao programa Mais Médico atuar na cidade de Américo Brasiliense, desde que mantida a necessidade do benefício e que haja disponibilidade financeira e orçamentária. Artigo 4º. Caberá ao Departamento de Saúde deste município análise para concessão e revogação da Bolsa Auxílio Moradia e da Bolsa Auxílio Alimentação de que trata esta lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei onerarão dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, e de repasses do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrária. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 8 dias do mês de abril de 2014, Cleide Aparecida Beste Ginato, prefeita municipal. Em discussão, projeto de lei número 031/2014. Palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Bom, eu só quero ressaltar, eu ia entrar com uma indicação, tá? Até porque o Mais Médico é um programa do governo federal que vem trazendo muitos benefícios em várias cidades, em várias regiões do nosso país. E então eu sou a favor, e já que mandou esse projeto de lei, vou aprovar e não vou mais entrar aí com a indicação pedindo Mais Médico, que se fosse implantado aqui o Mais Médico. Mas pode ter certeza, pessoal, os municípios que estão tendo Mais Médico, está tendo uma mudança considerável, muito bem aceito pela população, e que sejam todos bem-vindos, né? Acho que pelo número de habitantes, Américo vai ser contemplado se for com 1 ou 2 médicos, mas será muito bem-vindo e que abre, né? Que dê o pontapé inicial, que a gente busque alternativa para uma saúde melhor, né? Então, a base é a educação e saúde, para você ter um país desenvolvido. E aí está aí. Há falhas, há acertos, há falhas, como também há com os médicos brasileiros. Mas só de tomar essa iniciativa aqui, eu quero parabenizar e tem todo o meu apoio. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 031/2014. A palavra, né? A palavra do doutor Lineu Cunha, vereador doutor Lineu Cunha. Então, o programa Mais Médico é muito interessante. Eu quero só ressaltar, aproveitando essa falta de, às vezes, de consideração com a nossa Câmara, que eles foram apresentados, eu fiquei sabendo através da imprensa, né? Parece que são 3 médicos cubanos, 3 parece, 2. E eu acho que a nossa Casa de Leis, nós também nós deveríamos ter assim uma orientação para que a gente fosse recepcioná-los, né? Eu mesmo como médico dentro do hospital, que eu fico lá alguns dias da semana, eu não tive a oportunidade de conhecê-los. Eu sei que eles foram lá, foi apresentado por algum pessoal da enfermagem,
né? E a gente não foi apresentado não como médico, né? Porque às vezes o horário não dá certo. Mas eu acho que todos nós, vereadores, deveríamos estar presentes nessa homenagem, né? De boas-vindas para ele, né? Para a gente se prontificar a qualquer coisa que precisasse, pudesse contar com um amigo, com qualquer cidadão amerilense. Então, aqui o meu voto até de protesto, que assim, que nós deveríamos ter sido comunicados da vinda deles, para a gente conhecer pessoalmente, conversar, bater um papo, né? E dar as boas-vindas como qualquer pessoa normal. Muito obrigado. Continua em discussão projeto de lei 031 de 2014. A palavra, vereador Lizimar. Eu fico muito feliz. Teve um período, não sei nem se chegou a concretizar, mas eu fiz até um requerimento perguntando sobre essa situação, mas naquele momento falaram que Américo não teria sido contemplado por causa de algumas demandas que teria que existir, não sei o que foi mudado, mas eu quero parabenizar, né? Isso é muito bom. A saúde tem melhorado, porque tem pessoas que, se cortar o dedo e falar que tem um médico ali, independente de que nacionalidade mas eu acredito que são pessoas responsáveis e competentes, tá? E eu quero parabenizar. E quero usar a fala do Lineu, ontem, quando eu fiquei sabendo da situação, mas já foi comentado, né, entre outras reuniões aí, quando o vereador, me desculpa a expressão, Zé, mas eu sou muito franco e vou dizer, quando estávamos em uma conversa, que o vereador foi falado por parte do executivo que os vereadores não precisavam defender o executivo, não. Tá? Então, na realidade, são casas separadas. Eu queria que, no futuro bem próximo aí, o próximo presidente tivesse uma postura no sentido de tipo assim, de estar trabalhando diferente. De que jeito? Está sendo agora através de troca, gente, porque não está tendo cabimento o jeito que está sendo feito, não. A Câmara aqui ficou realmente separada do Executivo. Se na época do Ademir, que a maioria que era oposição ao ex-prefeito, hoje a gente, como situação, a gente não tem moral nenhuma. Tá? Então tem essa indignação minha também. É por isso que existem algumas coisas que a gente fala, eu não poderia colocar, a gente sendo base do governo, poderia que hoje, eu vou te falar aqui uma coisa, eu já estou mais independente do que base de governo. Eu não estou mais nessa não, porque, gente, não está dando para aturar certo tipo de coisa. A falta de respeito, a falta de consideração, tá? Eu fico analisando todo um corpo, aquelas pessoas que foram para a rua pedir voto. E aquelas pessoas hoje não têm favorecimento nenhum. Os vereadores, eu estava olhando esses dias atrás as minhas fotos, eu vendo a vereadora Danil lá, tá? Junto, o Zé Roberto, tá? O Dega. Tá? Todo mundo junto ali naquela toada pedindo voto. E aí você chega e vê uma situação dessa hoje, a falta de consideração. Então, nessa parte aqui, realmente não é de agora que eu venho observando. Vários eventos que foram realizados aí, eu observei no evento da educação. Tá? Então, desse jeito, vai se distanciando mesmo. Aí vai ficar complicado, não tem como se ajuntar. A Bíblia fala, e o irmão Valdomiro conhece bem isso, aquilo que não se ajunta espalha. Tá? Então fica complicado, existem coisas aqui que eu já fiz que não era para mim fazer. Se eu sou base do governo, eu não fazia. Fala, vou ter que ter uma consideração aqui, mas não está tendo consideração. Tá? É uma falta de respeito. Você entendeu? Quando você anda junto, vamos ali, gente. Conclua, por favor, vereador. Viu? Vamos ali, os vereadores. Antigamente até chegava, hoje não chega mais nenhum convite, não chega para nada. E eu, particularmente, eu não faço nem questão que chega. Para mim não tem importância, não. Pode vir, não. Vem para os outros vereadores aí. Para mim, tanto faz, viu? Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Projeto de lei 031, 2014. Bom, eu gostaria de falar sobre esse projeto, que também tem o meu apoio, que, vindo mais médicos, só tem a somar e melhorar a saúde no nosso município. Gostaria só de colocar em relação à fala do vereador. Eu não sei se ele não está contente com a minha presidência, espero que outros, né, demais vereadores estejam. Eu não sei se foi uma cutucada para mim, tá? Mas a falar de que, com uma base que nós temos de 11 vereadores, a nosso executivo está na chuva, né? Porque
para que inimigos com os amigos que tem aqui dentro, né? A começar do nosso partidário Luzimar. Isso mesmo. Em votação, o projeto de lei 031 de 2014, os favoráveis, votação nominal. Eu não... Só uma desculpa aqui, eu não voto nesse projeto. Se aparecer meu voto aí, eu não voto. Acabei esquecendo e votei. João Antônio. Trajano. 11 votos a favor. Não. 12 votos a favor? Só está aparecendo o Zé para mim. Zé, por favor, vota. Pela ordem, presidente, meu voto é sim. O seu Pela também ordem. não apareceu, Daniel? Não apareceu. Não está dando lá. Presidente, Não, agora voltar apareceu. a votação? Não, apareceu. Não, o presidente não vota. Voltar a votação. Voltar a votação. Voltar? Sim. Então vamos voltar à votação e votar normalmente, todo mundo, por favor. Agora ligou. Vai. Acendeu o meu aí? 12 votos a favor do projeto. Com 12 votos a favor, o projeto de lei 031/2014 está aprovado. Encerrada a matéria constante da ordem do dia, gostaria de solicitar ao vereador Valdeir Bezerra da Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Todos de pé, por favor. Vamos ler aqui em Salmos, capítulo 117, versículo 1. Diz assim: Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todo sempre. Amém. Rezemos como todas as nossas sessões, um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria só de deixar um recado para todos. No dia 25 de abril, nessa Casa de Leis, audiência pública sobre a LDO. Tá? Às 16 horas. Então, no dia 25, na próxima sexta-feira. Sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos.